Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, cumprimentar os irmãos que estão na internet, fique com a gente até o final. Compartilhe depois desse culto, essa palavra, para que mais pessoas possam ser alcançadas, amém? Pode se assentar. Nós iniciamos o mês de julho, né? Já estamos aí no mês 7, e por direção de Deus, através da vida do pastor, todo mês a gente vai falar sobre um livro da Bíblia. E nós estamos iniciando com, agora esse mês de julho, nós vamos falar de Coríntios 1 e 2. Né? É sempre um desafio a gente começar a pregar palavras que são mais complexas, daquilo que a gente não está acostumado, mas é tudo sobre ele, né? O livro de Coríntios, ele vem ali no primeiro livro falando sobre advertência, correção, e aí vai se completando no Coríntios 2. Hoje, a palavra que eu vou ministrar fala sobre a sabedoria de Deus. Muitos nós falamos sobre sabedoria de Deus, mas será que de fato a gente entende a sabedoria de Deus? Existem vários tipos de sabedoria que são ditas. Tem as sabedorias teóricas, que é aquele conhecimento que a gente tem. A sabedoria prática, que são capacidade de decidir coisas, de fazer coisas. Temos a sabedoria terrena, que é aquilo que a pessoa já viveu, ela já passou, ela entende das coisas, da vida. A sabedoria humana, que é aquele conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa vida. Tem até a sabedoria para fazer o mal. Pessoas que são sagazes, têm expertise e usam esse tipo de sabedoria para fazer aquilo que não agrada a Deus e prejudicar algumas pessoas. E existe a sabedoria divina, aquela que vem do alto, que é um dom espiritual, que capacita a pessoa a agir com a justiça, misericórdia e discernimento, e buscando a vontade de Deus. A sabedoria divina, a Bíblia vai dizer que o princípio dela é o temor ao Senhor. Então, às vezes as pessoas têm tantos tipos, elas sabem de tantas coisas, mas elas não têm temor do Senhor. E aí ela não tem o princípio da sabedoria de Deus. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em 1 Coríntios. A gente vai ler do 21 até o 31. Tá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Amém? E aqui, o primeiro tópico que eu coloquei foi exatamente a loucura da pregação. As pessoas que estão fora do Evangelho, elas têm dificuldade de entender a cruz e entender a crucificação. A cruz, para os crentes, se a gente pregasse lá um status, seria salvação. Porque a cruz representa salvação através
do sangue de Jesus. Mas aí, como a gente pode entender um Deus que manda um homem inocente para uma cruz para morrer, para que eu e você, pecador, fôssemos salvos? Isso parece loucura. Isso parece loucura aos olhos dos homens. Deus, ele veio, mas para um povo que não os aceitou. E assim como o pastor pregou na semana passada, ele veio para esse povo não aceitou e nós fomos premiados. Porque aí, por isso, ele nos deu o direito à salvação através de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, nós somos os gentios, né? E hoje em dia, nós vemos muitas pessoas falar de sabedoria de Deus, falar em nome de Deus, mas falando em condições terrenas, em condições que não são espirituais, são da terra. Elas querem aconselhar, elas querem dizer coisas, mas baseados em coisas terrenas. Mas a sabedoria de Deus, ela vem pela palavra de Deus e pela crucificação de Jesus. E isso não é terreno. Então, as pessoas têm dificuldade. E essa sabedoria, ela tem que ser baseada pela fé. Porque a gente tem que crer naquilo que nós não vemos, né? Acreditar no que nos foi contado há 2025 anos atrás, e crer que tudo é dele e por ele. Mas como nós somos carne, nós temos falta de perdão, nós temos dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade de ter misericórdia, nós temos tantas dificuldades, é difícil para a gente se conectar à sabedoria de Deus. Porque a gente quer, muitas vezes, deixar o nosso eu agir. A gente não quer pedir conselho, a gente não quer pedir ajuda, né? Porque o Espírito, ele fala pelo Espírito, e a carne fala pela carne. E muitas vezes a gente não quer ouvir, porque a gente às vezes não vai ouvir o que a gente quer. Então, a loucura da pregação, para muitos, porque lá a palavra disse que Deus usa as coisas loucas. E o povo fala assim, esses crentes são loucos. Eles vão de domingo para a igreja, eles vão de quinta-feira para a igreja, eles cantam, eles louvam, eles estão passando dificuldade, eles estão sem dinheiro, eles estão doentes, eles estão glorificando a Deus, e ainda quando a gente morre, a gente glorifica a Deus. Isso é loucura, porque eles não têm a salvação, não têm a visão de vida eterna. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente perde um ente querido, a gente sofre. A gente não é hipócrita, a gente sofre muito. Mas a alegria da salvação, de saber que um dia nós vamos nos encontrar. O mundo não tem isso. E aí parece loucura. E aí as pessoas sofrem muito mais por conta disso. E o segundo tópico aqui que eu coloquei foi a régua de Deus. Coloca para mim, Letícia, o versículo do 25 ao 27. Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente os que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Amém? E aí a régua de Deus, ela não é igual à nossa. Deus, ele tem uma maneira de medir muito diferente da gente. Porque se a gente for escolher, a gente vai escolher o que é mais valioso, o que é maior, o que é mais glamouroso, o que tem mais dinheiro, o que enche os nossos olhos. E Jesus, ele vem na contramão. E ele vem dizer que ele escolheu tudo ao contrário. Ele escolheu o que é fraco, o que é desprezível, aquilo que não tem valor. Quantos de nós aqui, as pessoas falavam assim, não tem jeito, e a gente está aqui. Então Deus escolhe as coisas ao contrário do que o mundo vai dizer. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Por que será que Deus, na sua sabedoria, quis escolher as coisas
falhas desse mundo. E aí eu fiquei pensando, se Jesus tivesse nascido entre príncipes, entre palácios, será que não seria mais fácil das pessoas se achegar a ele? Porque ele seria rei, porque ele seria muito bom eu ter uma foto com Jesus, eu sair na mídia com Jesus, porque isso ia me dar like, ia me dar curtida, eu ia ter amigos, porque é o que as pessoas procuram. Mas aí eu fiquei pensando, as pessoas adorariam Jesus por quem ele é ou por que ele tem? As pessoas hoje, Jesus, nascendo pobre, numa manjedoura, as pessoas ainda buscam ele pelo que ele pode dar. Imagine se Jesus fosse uma estrela aos olhos do mundo, né? As pessoas se chegariam a ele somente para adquirir benefício. E o povo de Coríntios ali, eles estavam passando uma dificuldade. E eu entendi que Deus, Paulo, que escreve essas cartas a eles, ele fala justamente isso para confrontar o povo. Para dizer para o povo, olha, se vocês estão se achando muito fortes, muito grandes, muito poderosos, muito bom, peraí, Deus não escolheu vocês. Porque Deus escolhe o que é fraco, Deus escolhe o que é forte, que é insignificante. Deus é diferente. Deus não está medindo com a régua de vocês. Então, vocês têm que voltar lá no primeiro amor e entender o que é realmente, o que Deus realmente pede para vocês. Aquilo que às vezes a gente acha que é perfeito, que é maravilhoso, às vezes a gente olha as pessoas e fala assim, como essa pessoa é usada por Deus? Como essa pessoa fala? Mas tudo que ela fala, tudo que ela faz, está baseado na palavra? Será que quando a gente analisa tudo isso, a gente analisa o que as pessoas estão falando? Será que é baseado realmente na sabedoria de Deus? Ou ela só tem uma oratória perfeita, ela fala muito bem, ela se posiciona muito bem, e aí a gente começa a achar que vem de Deus. Porque a gente não pede discernimento ao Espírito Santo. Porque a gente precisa pedir. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deus, ele procura as pessoas fracas para que a gente possa se aperfeiçoar na grandeza dele. Porque se eu me acho forte, eu não preciso pedir força para o Senhor. Se eu me acho grande, eu não preciso de alguém que seja grande. Então, nós precisamos entender a nossa fraqueza em Cristo para que Ele possa nos usar. Para que nós possamos ser instrumento deles. E entender que a sabedoria divina não está condicionada às coisas da terra. Às vezes a gente entende muito sobre a vida, as coisas, mas a gente não entende muito sobre o que Deus quer de fato, né? E às vezes a gente passa por situações, e aí eu deixo uma pergunta. Quando você passa alguma situação difícil, essa condição, vocês se baseiam em sabedorias divina ou da terra? Aí você vai falar, não, Débora, eu sou crente, eu estou na igreja. Eu peço direção para Deus. Eu peço sabedoria para Deus. E aí eu te falo, e quando a sabedoria e o entendimento de Deus nos confronta? A gente continua? Ou a gente procura homens que falem o que vai agradar o nosso coração, que massageiem o nosso ego, e que digam para você assim, não é bem assim. Às vezes, nós deixamos a sabedoria e o entendimento de Deus de lado, porque nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos passar, porque às vezes Deus vai falar assim, tudo isso que você tem de maravilhoso, o que você acha, né? Quantos testemunhos de pessoas aqui, eu estava empregado, estava tudo bem, e Deus falou, eu vou te tirar. O pastor tem um testemunho desse. Ele estava muito bem lá, em Florianópolis, empregado, trabalhando, ganhando bem, e Deus falou assim para ele, está desempregado. Mas por que ele disse isso? Porque tinha um povo aqui esperando ele. Mas é fácil? É fácil. Ele poderia ter ido lá e falar, vou procurar outro profeta que diga que aquele profeta é mentiroso. Porque eu não quero ouvir isso. Eu não quero passar por isso. Então, também aceitar o entendimento e a condição da sabedoria divina nas nossas vidas é muito difícil. Porque às vezes vai muito de encontro com aquilo que a gente não está preparado.
com aquilo que a gente não quer fazer, com aquilo que a gente não quer passar e com aquilo que a gente não quer aceitar. O terceiro tópico que eu coloquei aqui é sobre a glória dele, que é a glória é dele, tudo é dele e por meio dele. Será que se Deus buscasse pessoas capacitadas, que nem, olha, uma boa posição, porque assim, a gente fala assim, Deus, né, vai usar fulano. Será que se Deus tivesse o nosso mesmo pensamento, ele usasse algumas pessoas, será que essas pessoas dariam glória a ele? Será que se Deus tivesse pegado a gente bonitinho, cheirosinho, perfeitinho, será que nós daríamos glórias a ele? Então, quando Deus chama essas pessoas, é exatamente para dizer que é sobre ele, não é sobre nós. Né? Quando a gente fala do próprio Paulo que escreve essas cartas, Paulo era a última pessoa que a gente poderia pensar que Deus ia usar. Então não tem como a gente dizer que não é algo do céu. Não tem como dizer que é algo da terra. Porque Paulo matava cristão. E de repente Paulo agora evangeliza e se torna o maior evangelista. Então, Deus, ele pega as pessoas mais difíceis para provar isso. E às vezes as pessoas do mundo não entendem porque ela fala, era ladrão, era isso, era aquilo, e agora está lá pregando. Porque ela não entende que não é sobre quem está aqui. É sobre quem condiciona quem está aqui. Quem leva nós a falar a palavra, a cantar, a pregar, a louvar. A pessoa não entende que é sobre a glória dele. Às vezes, as pessoas, de forma geral, quando elas vêm para Deus, elas vêm com essa intenção do que eu falei de ter coisas, né? Então, ela não gosta da igreja, ela não gosta do pastor, ela não gosta do louvor, mas ela gosta do quê? Da unção que tem. Então, as pessoas, elas não começam a gostar de você. Ela começa a gostar daquilo que você oferece para elas. E aí, elas querem de você apenas a unção. Elas querem adquirir de você somente aquilo que é bom para a vida delas. E aí, o que tudo isso tem a ver com a glória de Deus, né? Por que eu estou falando que as pessoas, elas querem algo de nós, elas querem algo da igreja, elas querem algo do pastor, de Jesus, elas querem estar na igreja falando de sabedoria divina, vivendo condições terrenas, elas querem, muitas vezes, vir para Deus, elas pedem a sabedoria, elas querem sabedoria divina para elas conseguirem uma faculdade, para elas conseguirem um bom emprego, para elas se estabilizarem na vida, para elas terem coisas, mas elas não querem as coisas espirituais, que é o mais importante. E por que tudo isso tem a ver com a glória de Deus? Deus, eu tenho certeza que Deus ama quando nós cumprimos o nosso chamado, quando nós cantamos, quando nós pregamos, quando nós subimos aqui dando o nosso melhor, quando nós limpamos, quando nós estamos no som. Deus ama tudo isso. Mas, acima de tudo, Deus ama a misericórdia. Deus ama quando a gente olha para o lado e entende a condição do outro. Às vezes, a gente não tem misericórdia por alguém da nossa família, mas tem misericórdia para alguém para a família do outro. Às vezes, a gente não tem misericórdia para quem está dentro da igreja, mas a gente tem misericórdia para quem está dentro da igreja do outro. E aí a gente começa a ser seletivo. E Deus está falando assim, quando vocês se unem, quando vocês usam a sabedoria divina para se unir, eu opero. Quando nós nos juntamos para ajudar o Paquistão, Deus se alegra. Quando nós nos ajuntamos para fazer o arraial, Deus se alegra. Quando nós nos juntamos para fazer um chá de bebê para o irmão, Deus se alegra. Por quê? Porque aí ele mostra que é sobre ele. Porque nós não estamos fazendo tudo isso porque nós somos bonzinhos ou porque nós somos muito bons. É porque nós entendemos quem é ele e a unção dele sobre as nossas vidas faz que nós façamos algumas coisas. Então, nós precisamos entender que ter sabedoria de Deus
ter a unção de Deus, ter o chamado, cumprir o chamado de Deus, é muito mais do que estar dentro de uma igreja. É muito mais do que cantar, do que pregar, do que ser usado por Deus. É as nossas atitudes em relação a quem está do nosso lado. E eu não estou falando quem está do nosso lado, que é aquelas pessoas que precisam. Às vezes é o pastor, às vezes é a pastora, às vezes é um diácono, às vezes é alguém que está aqui cantando, que você acha que está tudo bem. Nós temos também misericórdia por essas pessoas? Será que nós também entendemos sobre tudo? Será que nós unimos em oração para fortalecer essas pessoas? Isso é ser igreja de Cristo. Isso é ter a sabedoria de Cristo. É levantar outras pessoas para que a glória dele seja manifestada. A justiça é dele, a sabedoria é dele, a santificação é por meio dele e a redenção também é por meio dele. Nós somos instrumento deles para ser usado. Que nessa noite nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos dê discernimento de espírito, principalmente discernimento de espírito, para saber o que vem para as nossas vidas, o que é de Deus e o que não é de Deus. Para a gente saber se quando as pessoas falam com a gente, aquilo vem do Espírito Santo. Porque o dom de Deus, a sabedoria de Deus, o temor de Deus, ele vai vir através do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? As palmas louvam o Senhor. Chama o pastor Nelson.